Fica em pé aí, Lindolfo. Fica em pé e vira para a igreja para eles ver. Aí, ó. Fica em pé, vira para a igreja. Nós oramos por você muito tempo aqui. Aqueles dias, né? São duros na parada. Amém. Mas está aqui. Glória a Deus. Amém. Amém. Deus abençoe. Ele passou do lado estreito também, né? Amém, igreja. Nós estamos vivendo dias importantes, né? Sem dúvidas. Mas dias muito perigosos também, né? Por que dias importantes? Porque estamos aproximando da volta de Jesus. E por que perigoso? Porque tem muitas coisas para nos tirar do caminho. Há 40 anos atrás que eu converti, não tinha tantas coisas. 30 anos atrás, já tinha mais. 20 anos atrás, quando eu mudei para aqui, né, tem 22 anos, mudei para Bragança. E agora tem muito mais. Cada dia vai aumentando, por isso que é perigoso. Porque todo dia descobre uma coisa para nos tirar da presença de Deus. Para fazer a gente diminuir o nosso tempo com Deus. Diminuir a leitura da Bíblia. Diminuir, né, a comunhão com os irmãos. É muito difícil, é uma batalha para a gente reunir para ter comunhão. Ontem mesmo foi uma batalha, né? Desde a semana a gente ligando e falando, e no final muitos ficam sem vir. E é tão gostoso a gente estar junto, né? Ontem foi tão bom, né? As explicações. Às vezes, quem ouviu pode passar para o outro, mas já não é. É igual comer uma comida requentada, né? Você come uma comidinha feita na hora, é gostoso, né? Mas depois, a hora que você esquenta ela não fica daquele jeito mais. Então, nós precisamos estar atentos com isso. Que estão vivendo dias importantes, mas dias muito difíceis, onde o amor está esfriando. A palavra de Deus já nos alertou isso, ó. Jesus falou isso, ó, mais de 2000 anos atrás. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A palavra hoje chama-se perseverança. Ah, mas eu não estou vendo. Não tem importância, não precisa ver. Precisa perseverar no caminho do Senhor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a gente não precisa ver, a gente não precisa apalpar. E hoje o povo está querendo ver. Está querendo ver, está querendo milagre. Eu quero ver onde está paralítico andando. Tem muitas coisas. E esse aí é o caminho que o diabo vai usar para enganar muitos. Está lá na Bíblia. Muitos vão ser enganados. Incrível que pareça que Satanás vai fazer, o falso profeta vai descer fogo do céu. E Jesus falou, vai descer fogo do céu para enganar os próprios eleitos. É de Deus, está caindo fogo do céu. Por isso que é perigoso. Quando eu falo que é perigoso, é por isso. Porque tem muitas coisas parecidas. Mas tem coisa que parece, mas não é. Não tinha um propaganda antigamente, eu acho que é Denorex, um negócio passando no cabelo, não era? Que fala, parece, mas não é. Né? Então é uma coisa que parece, mas não é. Então, se a gente não conhecer a palavra de Deus, se nós não estiver atentos em comunhão uns com os outros, sabe? Eu gostei da irmã Maria, eu gosto dela, já várias vezes ela faz isso, irmã Maria ali, ó, mãe do meu genro. Ela viu uma coisa lá, ela manda para mim, o que o senhor acha disso aqui? Né? Isso aqui, o que o senhor acha? Será que é certo, será que é errado? Não, Maria, assim, a semana ela mandou para mim. Então, o que está acontecendo? Eu falei, são coisas que vai acontecer. Tem muitas pessoas falando, fazendo,
né? Milagre, tem um profeta novo aí, eu não sei, não sou contra e nem a favor, que eu não conheço, né? Eu sei que é muito novo. Agora, precisa ter uma idade? Sim, precisa ter uma maturidade. Deus usa pessoa nova? Usa. Teve um rei que assumiu o reinado com 7 anos de idade. Mas é lógico que tinha uma equipe por detrás disso, né? Ele não estava tomando decisão há 7 anos. Jesus tinha 12 anos, quando os pais esqueceram ele que estava em Jerusalém, ele estava entre os doutores disputando com eles, falando, e eles admirando a sabedoria desse menino de 12 anos. Poderia ter ungido ele a pastor, né? Que era um cara de 12 anos, uma sabedoria que ninguém acima da média, poderia ter ungido ele a pastor. Não, senhor, tem a hora certa, tem a maturidade. Deus não queima etapa. Ah, não, agora já vamos subir ele para pastor. Não, não queima etapa. Ele começou o ministério dele com 33 anos. A maturidade, já tinha uma maturidade. Novo. Morreu com 33 anos e meio. 3 anos e meio de ministério. Mas só 3 anos e meio? Só. Muito pouco, sim, mas é o suficiente para completar o propósito de Deus na terra, irmão. Quanto tempo que eu devo viver? Você já pensou quanto tempo você ainda vai viver? Costumo falar isso para a gente entender. Qual a idade que é boa da gente morrer? Eu falei isso aqui. Qual a idade boa de você morrer? O que você acha? E às vezes a gente fala, eu quero viver uns 200 anos. Para quê? Para acumular pecado? Para ficar aí com dificuldade de servir a Deus? A gente tem que viver a idade certa da gente morrer. O ideal, a idade certinha da gente morrer, é quando a gente cumpre o propósito de Deus aqui na terra. Apóstolo Paulo falou, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora é só a coroa de Deus. A coroa está me aguardando. E não somente a mim, mas todo que ama a vinda do Senhor. Jesus morreu com 33 anos e meio. O Carlos fala de uma menina que só dela estar no culto, a presença de Deus vinha, o mover de Deus vinha, o avivamento vinha. Ela não pregava, né, Carlos? Ela só estava presente no culto. O pastor convidava, ela sentava lá junto com os outros pastores. Menina nova. Só dela estar presente no culto era um avivamento. Morreu com 21 anos, né? Novinha de tudo, mas cumpriu o propósito dela aqui na terra. Está cumprindo? Você está cumprindo o propósito de Deus? Se você morreu hoje, você vai falar igual Paulo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé? Será que nós podemos falar isso para Deus? Ou deixar essa mensagem para os nossos entes queridos? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Combatendo? Está combatendo o bom combate? E o título da minha mensagem hoje: só existe 2 maneiras de encarar a vida, o sofrimento, as lutas, as dificuldades. Só existem 2 maneiras. Só 2. Para a gente falar igual Paulo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Só existe 2 maneiras de encarar o sofrimento, as lutas, as batalhas que vêm. A primeira maneira é com Deus. E a segunda é sem Deus. Só essas 2 maneiras. Ou a gente encara os problemas, as lutas, o sofrimento com Deus, ou vai encarar as lutas, o sofrimento sem Deus. Muitos ficam querendo defender que o crente está acima, que o crente não doece. Quem falou para você que o crente não doece? Quem falou para você que o profeta não doece? Que o profeta não morre com a enfermidade que veio para matar? Está lá em Eliseu, vê o fim da vida de Eliseu, o cara que fez milagre, ressuscitou morto. Eliseu foi o cara. Elias fez, mas Eliseu fez o dobro que Elias fez. Só que ele estava enfermo com a enfermidade que ele ia morrer. A Bíblia fala isso. Eu falei outro dia aqui que eu gosto demais da Bíblia. A Bíblia é um livro aberto, que não esconde nada de ninguém. Tem vitória, mas também tem derrota. O povo de Deus sofrendo derrota, né? Tem as coisas boas, tem as coisas ruins.
né? Tem umas coisas, você fala, mas por que escreveu? Eu poderia reeditar a Bíblia e tirar essas coisas ruins, né? Aquelas experiências ruins. Eu disse esses dias, os 12 filhos de Jacó, que foram as 12 tribos de Israel, o mais velho, Rúbio, tem uma história terrível, né? Ali no meio, né? Antes do sofrimento de José, antes de José ser vendido, antes disso um pouquinho, coisa horrível. Ele ficou com a nora, sem saber, que deu um filho, o filho mais casou, o filho morreu. Fala que Deus matou. Casou com o outro, Deus matou também. Aí tinha um mais novo, bem novo. Aí o sogro, que é Rubem, falou para a nora, falou, você fica em casa, era o costume, né? Tinha que casar com o irmão. Fica em casa, guardando meu filho, a hora que ele chegar à maturidade, você casa com ele. E ela ficou, e o filho chegou à maturidade, e ele não liberou ele para casar, não falou, deixou quieto. Eu não sei, talvez, um dia nós talvez vamos ficar sabendo, que ele não falou, talvez com medo do terceiro filho dele morrer. Falou, o primeiro casou, morreu, o segundo casou, morreu. E agora? É Judá. Eu falei o quê? Rubem, não. É Judá, né? É Judá ou Rubens? Judá. Então, e passou o tempo, aí ela falou, ele não entregou, não deu, tá? Aí ela vestiu de prostituta e foi para um lugar lá, e ele estava passando, tosqueando as ovelhas, e chamou ela e foi e deitou com ela, achando que era prostituta. E ela foi muito esperta, né? Falou, me dá o seu cajado, o seu cordão e um selo que você tem aí. Aí vou mandar um cabrito. Tá, a hora que você mandar, eu mando isso de volta. Quando ele mandou o cara levar um cabrito para a mulher, para a prostituta, não achou ela. Procurou por todo lugar, não encontrou. Aí ele falou, eu mandei, mas só que ela não estava lá, fazer o quê? Pouco tempo depois, manda avisar para ele que a nora dele estava grávida. E ele falou, vai ter que apedrejar, porque ela prostituiu, então. E liberou para apedrejar. Quando chegou lá, ela falou, eu prostituí com ele. Quem foi o dono desse cajado, desse cordão, né, e desse selo, foi a pessoa que eu prostituí com ele. Ele falou, nossa, foi eu. Foi eu. Ele falou, ela é mais justa do que eu. Pronto, cadê? Não apedrejou ele, não, né? Podia ter apedrejado ele, né? Entendeu, gente? Por que eu estou contando isso aqui? Isso aqui é uma palhinha que não estava dentro do esquema, né? Ananias e Safira, a igreja no auge, né? Milagres, sinais, os apóstolos curando, ressuscitando morto, estava no auge. Ananias e Safira chega, mente, Ananias morreu 2 horas depois, Safira morre também, porque mentiu para Pedro. Pedro falou, por que mentiu o Espírito Santo? Quer dizer, era Pedro, mas o Espírito Santo estava ali. Por que tem isso na Bíblia? Porque a Bíblia não esconde. Por que eu estou falando isso? Às vezes a pessoa fica com vergonha de falar. Eu já vi muitas pessoas escondendo que está doente, que está enfermo, sabe? Fica caladinho. Às vezes morre até caladinho, para não contar. Olha o que tem. Nós vamos vencer. E se não vencer aqui, foi o que foi falado. Não vai vencer aqui, vamos vencer lá. Vamos estar lá na eternidade. Eliseu morreu com enfermidade. A Bíblia fala que Eliseu morreu, o rei Joás foi lá, né? Não sei se Joás ou Jeoás, existem 2 diferencinhas aí. E Eliseu falou e mandou ele jogar a flecha pela janela. Fala que ele estava com enfermidade, que ele ia morrer. Ele perdeu a salvação porque estava enfermo, morreu com enfermidade? Não. Então, meu irmão, já não tem que mentir, já não tem que inventar nada, não. A gente tem que ser realista. Estou doente, se ele curar, ele é Deus. Se ele não curar, ele continua sendo Deus. Então só existem 2 maneiras de enfrentar o sofrimento, dificuldade, com Deus ou sem Deus. A diferença do cristão com o não cristão não é que nós somos melhores do que eles. Não é que nós temos um grau melhor. Deus não ama ninguém mais do que o outro. O amor de Deus é incondicional. Sabe? Agora um corresponde, o outro não. Tem diferença. Você ama os seus filhos igual, mas tem um filho que corresponde, tem o outro que não corresponde.
Tem um filho que você faz, ela agradece. Tem um filho que você faz, ela não agradece. Estão entendendo, gente? É isso. Então, a diferença é que nós encaramos as coisas com Deus. Enfermidade, sofrimento, luta, dificuldade, nós encaramos com Deus. E tem pessoa que encara sem Deus. A gente olha assim, a gente fica, né? A pessoa enfrenta a enfermidade, está pensando em morrer, fica com medo de morrer, porque não sabe para onde vai. É uma insegurança sem fim, cara. Você já pensou? Morrer sem Deus? Morrer sem saber para onde que vai? Por isso que dá um desespero. Existem pessoas desesperadas. Não sabem o que fazer, sabe que a morte está chegando, mas não tem o que fazer. Porque às vezes a gente fala cura, mas aí Deus não cura. Por que Deus não curou Eliseu? Ele curou Naamã, deu uma palavra, Naamã foi lá e foi curado. E por que não curou Eliseu? Não estou dizendo que Deus não quer curar, cura. Jesus levou sobre a cruz as nossas enfermidades, é assim que a Bíblia diz. Então agora eu vou começar a pregar, senão vai estourar o tempo. Agora eu vou começar a mensagem. Só existe duas maneiras de enfrentar, né, de encarar o sofrimento, com Deus ou sem Deus. O Salmo 23, vamos ler só o versículo 4. Salmo 23, o versículo 4, ele diz assim: ainda que eu andar pelo escuro da vida, ou ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, ou não tenho medo, pois tu estás comigo, está ao meu lado. Ali fala, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Quem já passou muito perto de morrer aqui? Levanta a mão, quem já passou? Eu e a Ramira, a irmã ali, 2, 3 pessoas, 4, 5 pessoas, 6. Opa, dou-lhe uma, dou-lhe duas, quem mais? Haja mais 7. Dou-lhe mais, quem vai mais? Já passou, você pensou que você ia morrer, né, Demar? Ainda, o que o salmista está falando? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então deixa eu te falar uma coisa. Quando a pastora não vem, a pastora é a Penha, viu? Minha esposa, Maria da Penha. Quando ela não vem, porque ela está ruim mesmo, porque se ela aguentar parar em pé, ela aguentou parar em pé um pouquinho, ela vai lá e lava as louças. Aguentou um pouquinho, ela pega um pano e dá uma limpadinha. Aguentou parar em pé, ela vem. Quando ela fala, não vou, porque não aguenta mesmo. Ontem fiquei, falei, depois que eu vi, eu falei, se você aguentar, eu liguei. Quase na hora de começar a reunião, ela falou, não aguento mesmo. E o que os versículos falam? Ainda, fala junto comigo, ainda que eu ande pelo vale. Então fala para o irmão que está ao seu lado, não pode parar, meu irmão, tem que andar. Ah, estou muito ruim. Está morrendo? Você aguenta parar em pé? Aguento. Então anda. Aguenta parar em pé? Aguenta, então caminha. Ai, ai. Se não aguenta andar, deita no chão, sai rolando. Né? Ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra. Quando a gente está no vale da sombra da morte, meu irmão, cara, não deixa para a última hora para você falar, não, vou pedir perdão, vou arrepender. Não tem tempo, não. Não dá tempo. A van capotou com nós, irmão Orlando, né, irmão Orlando? Só escutava o gemidinho, né? Meu Deus do céu, Jesus! A gente... Não é? Jesus, amado, você só vê... Só escuta lata estralando. Hã? Irmão Silvio também. Irmão Silvio saiu ileso, menino.
Mas nem um ranhão. Ei, meu Silvio. Irmão Orlando, e eu fui fazer um estudo depois do acidente. O irmão Orlando machucou porque daqui estava a motorista, que é a minha fortinha. A motorista. E de cá estava eu, na frente. E o irmão Orlando no meio. Então, é só amorteceu. Nós fomos o amortecedor dele. O airbag dele, né? Ele não machucou, não teve um ranhãozinho, porque no nosso... Eu se lasquei, a motorista se lascou. E ele ficou ileso. Hã? Foi o primeiro que saiu. Ai, ai. Mas dá tempo de falar arrepender de pecado? Não dá, cara. E eu lembro que eu gritei por Jesus. Mas não dá tempo. Não dá tempo. Então é agora. Tempo é agora. Jesus falou assim, ó. Abre lá agora. João 14, 1. João 14, 1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Jesus fala, não se turbe o vosso coração. Falamos assim, não fica um... Sabe o que é o coração turbado? Coração... Quem já ficou com o coração turbado? Eu lembro do salmista, não foi Davi, a gente faz uma confusão, tá? Não é Davi, é um outro salmo, é uma outra pessoa que escreveu, não foi Davi. O meio fala assim, ó, por que está abatido a minha alma? Por que perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Quando ele fala com ele mesmo, ele está ali num momento de dificuldade, de luta, de guerra. Ele fala, por que está abatido a minha alma? Jesus está falando, não se turbe o vosso coração. Turbar o coração é ficar meio confuso. Será que é? Será que não é? Sabe? Quando você fica assim, será que vale a pena? Será que não? Será que eu estou certo? Será que eu não estou? Ele está falando para você, não turbe o coração. Crede em Deus, crede também em mim. Depois ele fala, na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou para lá preparar. E se eu vou para lá, eu vou buscar vocês para estar comigo. O alvo de Jesus é pegar todos aqueles remidos pelo sangue do Cordeiro e estar com ele. E diz que ele quer nos servir. Sabe aquele serviço da ceia? Ele quer nos servir. Por que Jesus quer nos servir? Porque ele é servo. Eu creio que ele tem uma palavra para cada um de nós, sabe? Ele vai pegar a bandeira assim da ceia e vai chegar em você e falar, valeu, você acreditou. Mesmo com dificuldade, mesmo sem força, mas você acreditou. Valeu. Cada um de nós vai ter uma palavra. E que palavra que vai falar para você? Pensa nisso. O que vai falar para nós? Para cada um. Você venceu, você creu, mesmo na dificuldade. Por isso chama perseverança. Perseverar. É isso. Não estou vendo, mas eu creio. Estou crendo. Aí é resumida a fé. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fato que não se vê. Então, a fé é certeza. E depois, no próprio João aí, o versículo 27, ele fala assim, ó. O versículo 27 agora. João 14, 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos dou como a dá o mundo. Aqui está uma diferença. Verso 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos dou como a dá o mundo. Jesus está falando que a paz dele é diferente da paz que o mundo oferece. O mundo oferece paz na bebida, nas festas, nas drogas. Eu fiquei sabendo esses dias, diz que é o crack. O crack dá uma sensação de 5 segundos, parece.
5, 10 segundos? 5 segundos? Cara do céu, é um negócio aterrorizante. 5 segundos? Depois tem que fumar de novo. Entendeu? Então que alegria, que paz é essa, né? Jesus está falando, eu vos deixo a paz. A minha paz é diferente da paz que o mundo dá. A minha paz é uma paz que você está passando lutas, você está em paz. Você está passando dificuldade, você está em paz. Você está enfermo, você está em paz. Você está firme, você está alegre, você está sadio, você está em paz. Não é o ambiente que muda a nossa paz, é Jesus que muda a nossa paz. Você não precisa de uma festa, você não precisa de uma roda de cerveja, você não precisa de um lugar para você ter paz. A paz, onde você estiver, você tem a paz. Porque Jesus é a nossa paz. Paz, confiança. A paz de Jesus não vem pelo que fazemos ou deixamos de fazer. Aqui ele deu uma condição para nós, para a gente ter paz? Não. A paz de Jesus não vem pelo que fazemos ou deixamos de fazer. A paz de Jesus vem pela obra na cruz do Calvário. Ele conquistou isso na cruz. Então ele não fala para a gente, ó, se você fizer, eu vou te dar paz. Não, ele dá paz. Se você crer e aceitar ele como um suficiente Salvador, a paz já vem dentro de nós. A certeza da salvação já vem dentro dos nossos corações. Então vamos lá para Isaías 53, só 2 versículos, 4 e 5. Isaías 53, 4 e 5. Então veja a paz que Jesus dá. O profeta profetizou 700 anos antes de Jesus vir, ele profetizou essa paz. Ele fala assim, o verso 4, fala assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Amém, gente? Ele tomou sobre si as nossas dores, a nossa enfermidade. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que é pisadura? Pela sua cicatriz, pelo seu machucado, pela sua... O que é pisadura? É um negócio... Quem já calçou um sapato que machucou o calcanhar? Bem assim. Ele pegava em cima, você andava com ele... E uma distância longa, ele pega em cima aqui, ó. Essa beiradinha aqui no calcanhar, vai comendo assim, né? Você vai andando, aí por resto você não aguenta, quando você tira, tá uma bolha, né, Roberto? Roberto tá rindo porque já passou por isso. Eu passei por isso também. Quando você tira, tá aquele calo, aí aquele calo estoura, é um negócio doído atrás. Ou você calça um sapato, aí o dedinho mínimo, né, fica espremido, e aí você vai andando e vai espremendo, você tem que ficar sapateando, né? Lá na roça o cara comprava um par de botina, muitos anos sem calçar botina. Ele calçava a botina ficava apertada, aí ficava o dedinho dele. Aí tem um primo nosso, João Douré, fala, a botina estava apertada, eu peguei o canivete e cortei o lado do dedinho. Aí ia dar um rachado na botina novinha. Eu rachava ali assim, aí o dedinho saía para fora. Aí ficava ótimo, aí ela andava sem sentir dor. É, menino. Eu comprei a botina, calcei o dedinho, não estava cabendo o dedinho. Aí eu peguei o canivete e cortei, aí o dedinho saiu. Ai, ai. Ai, ai, ai. É. Então, pisadura, calo, é isso, pisadura, né? A gente tinha uns cavalos e tem uma sela, que lá rei a gente põe no cavalo, tem umas que machucam o cavalo, não sei, já era próprio para fazer pisadura no cavalo. O lombo, sabe, em cima da coluna do cavalo ali, ficava buraco assim, ó, daquela rei. A gente tinha que pôr, forrar, tinha que fazer
curar. E custa sarar. Animal, cavalo, principalmente, é difícil curar, né? Então, aquela cela ia fazendo aquela pisadura em cima do cavalo, né? Então, Jesus, aqui está falando, pelas suas pisaduras fomos sarados. O que é pisadura? Eu fui ver no dicionário, tem várias palavras que falam. É machucado, né? São dolorido, né? Jesus ficou todo, imagina, ele ficou cortado, retalhado. O chicote que batia em Jesus tinha chumbo na ponta. Cada pontinha daquela tinha chumbo. Quando batia, puxava, cortava. Por isso fala que ele foi moído pelas nossas transgressões. Aqui fala, né? Ó, o 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Moído, sabe o que é moído? É uma carne moída. Ele não, nem o osso dele foi quebrado, porque era a profecia, esse próprio Isaías aqui profetizou que nem o osso dele ia ser quebrado. E a palavra de Deus se cumpre. O costume naquela época de crucificar as pessoas era quebrar as pernas. Depois que via que a pessoa morreu, não descia a pessoa da cruz sem quebrar as pernas dele. Sabe por quê? Eles tinham medo de descer o cara da cruz e o cara ainda estava vivo e sair correndo. Olha que crueldade. Então, não descia o cara da cruz sem quebrar as pernas. Quebrava as pernas, com certeza o cara não ia ter jeito de correr, né? E com Jesus, Isaías profetizou 700 anos antes de Jesus vir, que nem o osso dele ia ser quebrado. Então, se quebrasse as pernas de Jesus, a palavra de Deus não ia cumprir. Aí os soldados foram lá, quebrou as pernas de um ladrão, que estava de um lado, foi lá, quebrou as pernas do outro ladrão. Quando foi quebrar as pernas de Jesus, falou, não, ele já morreu. Vamos fazer diferente? Imagina, se eles quebram a perna de Jesus, não tinha cumprido a palavra de Deus. Falou, vamos fazer diferente. Pegou uma lança que é um negócio assim, tipo aqueles lanças de portão, né? Que ela é assim, né? Pegou a lança, foi lá e furou do lado de Jesus. Quando furou, saiu água e sangue. Por que saiu água? Porque Jesus estava desidratado. Né? Estava desidratado. Saiu água e sangue. E aí começou a nossa salvação. Quando furou, Jesus jorrou água e sangue da cruz. A água para lavar os nossos pecados, o sangue para purificar. O pecado não tem mais domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, mas da graça. Então, irmão, a palavra de Deus se cumpre. Jesus foi diferente. Quebrou o protocolo que eles tinham. Então, a paz de Jesus vem pela obra que ele fez na cruz. Não é pelo que eu faço, nem o que eu deixei de fazer, pela obra dele. Não podemos esquecer disso. Isso chama graça e misericórdia. Graça e misericórdia. O João 16, 33, eu falo muito sobre esse versículo. É muito... Eu não desisto dele, né? João 16, 33. Quando Jesus está falando na sua partida, aqui, aí o último versículo aqui, o 33, do 16, ele fala, essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Irmãos, se a gente não tiver paz em Jesus, em Deus, no mundo tão difícil que nós vivemos, amanhã cada um vai estar no seu serviço, cada um vai estar fazendo uma coisa, e lá fora é difícil, né? Não é fácil, mas a gente precisa ter paz. A paz vai ser o árbitro em nosso coração, a paz de Cristo em nós vai ser o nosso testemunho para os nossos amigos, vizinhos, pessoas ao nosso redor. Essa aqui, quando sai lá na frente, as irmãs, nossa, vassoura, que bom, as vizinhas, né? Como é que é evangélico, não é crente? Só uma que foi na nossa reunião até hoje. Mas todo mundo gosta dela e fala, nossa, ela está aqui, está forte, né? Às vezes, irmão, a gente fala, eu não vou hoje, eu estou com
Parece que minha cabeça vai doer, viu? Eu estou achando que minha cabeça vai doer hoje, eu não vou no culto. Não estou condenando quem não vem porque tem a cabeça doída, tem barriga doendo. É claro que a gente tem os altos e baixos, né? Mas às vezes a gente não para ver que tem outras pessoas pior que a gente está firme. Tem gente que não aguenta nem parar em pé direito, está na igreja, está lá orando, está lá servindo a Deus. Então a nossa vida tem que ser uma vida perseverante, sabe? Tem dificuldade? Tem. Tem dia que a gente não vem, tem dia que a gente não aguenta. Tem dia que a gente não aguenta nem parar em pé. Tem dor? Tem. Não é errado você não vir. Mas eu estou falando que nós precisamos estar firmes com Deus, meu irmão. Porque não tem ninguém vigiando você. Você vem o dia que você quer, você vem o dia que você não quer. É você que manda em você. Só que tem um Deus, tem um Espírito Santo que nos conduz cada dia, que está comigo, que está com você. Onde você está, onde você estiver, tem o Espírito Santo. O que você fala, Deus está presente. Roberto pregou esses dias sobre o temor de Deus. O temor de Deus é a gente, sabe o que é? Eu fui pensar o temor de Deus, o que é temer a Deus? Às vezes você fala temer a Deus, eu saber que Ele existe e ficar assim. O diabo crê também, estremece, tem medo. A Bíblia diz que o diabo crê e estremece, só que ele não obedece. Aí eu pensei, o temor de Deus é saber, olha, é saber que Deus está me vendo onde eu estiver. Vou falar de novo. O temor de Deus é saber que Deus está me vendo onde eu estiver. Dentro do banheiro, dentro da casinha, lá fora, onde você estiver, dentro do carro. Então, o temor de Deus é saber que Deus está me vendo onde eu estou. Onde eu estiver, Deus está me vendo. Será que vai ter um momento que a gente vai olhar e falar, Deus, o Senhor está me vendo? A gente vai ficar com vergonha de Deus? Vou ficar com vergonha de Deus pelo que eu estou fazendo. Será que tem? Se a gente olhar assim, Jesus estiver olhando na gente, você está fazendo isso, hein? Ele não vai condenar ninguém. Ele não joga na sua cara. Mas Ele está nos vendo. E a gente tem que tomar cuidado. Isso é o temor de Deus. José do Egito tinha temor. E Deus é tão maravilhoso que Ele nos chama, mas Ele não fala para a gente do quanto que a gente vai sofrer. Ele não antecipa nada. Ele dá sonho, né? Dá revelação de sonhos. Se Deus vai lá, unge Davi rei. Davi estava pastoreando as ovelhas, chegou sujo, e aí ungiu ele no meio de seus irmãos. E ele voltou a pastorear as ovelhas de novo. Se Deus fala para Davi, olha, você vai sofrer isso, você vai correr 20 anos do seu sogro, ele tentando te matar. Parece que no estudo que o Haroldo fez, falou que 21 vezes Saul tentou matar Davi. A gente lê lá, parece que é pouco, eu achei que era menos. Ele falou, não, por 21 vezes. Parece que Saul tentou matar Davi. Se Deus fala isso para ele, ele não ia querer. Ele fala, não, larga a mão disso, vou ficar aqui com as ovelhas mesmo, deixa quieto isso aí. Se Deus fala para José, fala, José, você vai ser vendido pelos seus irmãos, você vai ser levado para o Egito, você vai chegar lá como escravo, você vai ser traído. A mulher do Boitifar vai te falar que você traiu, que você fez isso, e você vai sofrer na cadeia muitos anos. Se Deus fala o sofrimento, José ia falar, não, Deus, larga a mão disso. Deus só deu sonho para ele, e ele empolgou com o sonho, contou para os irmãos, contou para o pai, né? E o sonho. Só que para o sonho cumprir, vamos passar por muitas lutas e dificuldades. Então, se tivesse contado, ele não queria. Talvez se Deus chamasse você no dia da sua conversão, falar, olha,
você vai sofrer isso e isso, você vai ter um câncer, você vai ter dificuldade, muita luta. Eu falo, Deus, então me mata agora, me leva agora, já fica mais fácil. Vamos evitar esse negócio aí, não é? Não é assim, gente? A gente fala, Deus, então vamos entrar em acordo aqui, só me leva agora que evita tudo isso. Eu não quero sofrer de jeito. Não, faz parte. Se Jesus sofreu, os discípulos sofreram, eu estava lendo hoje, o Sermão do Monte, Jesus falando, quando mentir, falar todo mal contra vocês, ser levado diante das pessoas, ser condenado, uns vão até morrer, eles vão mentir, falar que você é estuprador, você é isso, é aquilo, vão mentir contra você, exultar, e falei, Deus, olha, exultar, a redenção está próxima, fica alegre. Mas quando mentir contra você, não quando apurar e ver que está devendo mesmo, é isso mesmo, o cara é pilantra, o cara está roubando, o cara está fazendo isso, está estuprando, aí, meu filho, não adianta chorar, não. Mas Jesus falou, quando eles acusarem a gente, fica alegre, porque está próxima a vossa redenção. Não adianta esconder que não tem sofrimento, sabe? Deixa eu ir caminhando aqui. Então, ele fala, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aquilo que nos traz aflições já foi vencido por Jesus. Amém, gente? Hoje está sofrendo enfermidade, outros estão doentes, outros estão ruins, mas Jesus já pagou por isso. Ah, mas por que eu não sou curado? Aí é Deus que sabe. A gente não tem o domínio sobre isso. A gente não fala por que fulano é curado, por que fulano não é curado. Ah, sua fé. Muitas vezes a gente joga, A pessoa não tem fé para ser curado. Às vezes não, às vezes o cara não tem fé e você ora e não é curado. Então é quem ora, Às vezes quem ora precisa ter fé. E Paulo estava pregando e tinha um paralítico, não era? Um paralítico. E ele viu que o paralítico tinha fé para ser curado. E ordenou e ele foi curado. Jesus pode curar? Pode, nós acabamos de ler, que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Agora tem luta? Tem. Porque a gente é levado a falar assim, você vai pregar, mas sua mulher está doente. Quantas vezes eu preguei aqui, sem fôlego quase, com câncer no pulmão, em todo lado. Olha, eu vou pregar. O Haroldo está pregando, está andando para o mundo inteiro. Agora ele foi para o Japão, depois foi para um lugar lá, depois veio, ficou 26 dias na Europa e pregando, veio e pediu oração que está sentindo ruim, vai começar a fazer quimioterapia de novo, porque o negócio está começando a aparecer de novo. Vai fazer agora de julho para frente, do segundo semestre. Está pregando. Aí ele vai pregar o quê? Pregar Jesus não cura? Jesus cura. Pronto. Eliseu pregou? Pregou. Que Jesus cura, fez milagre. Ué, Deus cura. Não me curou, mas eu continuo. Aquela música é em cima, Como é que chama ela? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se eu for curado, Ele é Deus. Se eu não for curado, Ele continua sendo Deus. O cara que fez aquela música estava inspirado. Que é verdade. É isso. Simplesmente isso. É isso. Essa é a resposta. Então, aquilo que nos traz aflição já foi vencido por Jesus. É só questão de tempo. Logo vamos tomar posse do reino de Deus. Amém. Põe a mão no ombro do irmão e fala, irmão, é por um pouco de tempo. Pouquíssimo tempo. Porque Deus às vezes fala por pouco tempo, Jesus lá em Apocalipse, ele fala para João, venho sem demora. Venho sem demora.
Mas sem demoradeira já passou 2000 anos. Hein, irmã Eva? Jesus falou, venha sem demora, já passou 2000 anos. Para Deus é alguns minutos. Venha sem demora. Guarde o que tem. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Guarde o que você tem. Guarda a fé. Guarda a esperança. Apóstolo Pedro está pregando lá em Atos, capítulo 3, versículo 19 ao 21. Ele fala assim, ó, vamos lendo. Atos 3, 19, 21. Pedro está pregando, ele fala assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para seres cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha o tempo de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos designou, já foi designado Jesus, a qual é necessário que o céu receba até os tempos de restauração de todas as coisas. De que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Então, Pedro está falando umas coisas básicas aqui, fala arrependimento, conversão, arrepender e converter. O que é isso? Você arrepende do que você já fez e converte. Converter é mudar de vida, mudar de rotação, mudar de direção. Isso é conversão. Porque para que da presença do Senhor venha tempo de refrigério. Sabe o que é isso? A gente está muito cansado, suado, e aí Deus liga o ventilador deles na temperatura boa, né? Refrigério. Ele faz refrigera a minha alma, né? Então refrigerar a alma é sentir paz, é sentir alegre, é sentir confortável com a presença de Deus. Então o Evangelho não nos livra do sofrimento, ele nos incentiva a olhar para Jesus. Deixa eu falar de novo, você não prestou atenção. O Evangelho não... Vou falar do jeito que eu escrevi aqui para não ter perigo. O Evangelho não nos livra do sofrimento, ele nos incentiva a olhar para Jesus. Ah, mas o Evangelho vai me livrar do sofrimento? Não. Ele incentiva a gente a olhar para Jesus. Jesus é o nosso exemplo. O Evangelho vai nos apontar para a obra de Jesus na cruz. Né? Por isso Jesus falou, eu venci o mundo. Então olha para Jesus. O mundo será vencido quando a gente tem esse Jesus dentro de nós. A gente vence. Vence o mundo. Aí... Hebreus 12, versículo 1 a 3, ele fala assim, ó. Ele está mostrando, está mandando a gente olhar para Jesus. Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunho, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. Fala comigo, perseverança. Nem a metade não falou. Fala comigo, perseverança. A carreira que nos está proposta. Olhando. De vez em quando. Só quando está muito difícil. Quando está tudo bem, você nem lembra de olhar. Nem lembra de Jesus. Mas quando está difícil, oh Deus. Eu vi um cara falando esses dias, falou, a dor é o maior agente para levar as pessoas a Deus. Você notou isso? Está tudo bem, você nem lembra de pegar a Bíblia, nem lembra de orar. A gente olha o TikTok, a gente olha lá, a gente olha o celular, nem lembra. Mas quando dá uma cólica daquela de rolar no chão, você sabe por que a cólica de rins faz a gente rolar no chão? Não sei se você já deu cólica de rins. A gente rola. Sabe por quê? Porque quando dá uma dor no estômago, você faz assim. Quando dá uma dor de barriga, uma dor na perna, você
aperta a perna, parece que dá uma aliviada. Mas os rins não tem como se apertar. Por isso que você, todo jeito... Por que a gente rola? Porque você quer ficar de um jeito que vai aliviar um pouquinho, não alivia. Por isso que a gente rola no chão. Vomita sem querer. Tá lá assim, você vomita. Então, e dor de dentro também não tem jeito, não. Dor de dentro. Aquela dor. Porque tem gente que fala, meu dente doeu. Você gritou, irmão? Não, então não é dor de dentro, não. É uma bactériazinha, não é dor. A dor de dentro, meu filho, você grita. Sabe, aquela dor. Eu dei uma dor de dentro, eu trabalhava no supermercado, era eu e o patrão. Aí eu saí chorando, falei, tô saindo, não, você vai, eu vou no dentista, não aguento mais. Mas não vai pegar nesse, vai, se não pegar, arranca-se mesmo. Não tem nada. Peguei a bicicletinha, montei e saí chorando para a rua. Desci, fui lá no Alair, dentista. Cheguei lá e falei, seu Alair, arranca esse dente meu agora. Mas será que vai pegar? Eu falei, se não pegar, você arranca-se mesmo. Ele aplicou anestesia, não sei se pegou, não pegou. Ele arrancou o dente, melhorou. Acabou a dor. Pronto. É assim. Naquele tempo arrancava mesmo, né? Não tinha choro, não. Você arranca. Hoje, para arrancar um dente dá trabalho, porque né, os dentistas são formados e ajuda, né? Porque você arranca um dente, a falha fica, né? Eu tenho 4 falhas de dente aqui que não tem jeito. Né? Então, a dor é muito grande. Muito, muito grande. Aí fala assim o verso 2, olhando firmemente, não é de vez em quando não, irmão. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Sabe o que é olhar firmemente? Alguém já te olhou firmemente? Você já percebeu que alguém está te olhando firmemente? Olhar firmemente é olhar e não tirar os olhos de você. Isso é olhar firmemente. Olhar de vez em quando, eu olho aqui, estou vendo todo mundo aqui, né? Ó, olha aqui. Mas não estou olhando firmemente. A gente olhava. Uma vez em Palmeiras de Goiás, eu fui convidado com os pastores. Tinha uma palestra de um cara que vinha de Goiânia, não lembro mais o que é, não lembro. Sei que nós sentamos, é um lugar assim de tipo aquelas cadeiras de cinema. Roberto, o cara foi a palestra inteira olhando em mim e eu tive para levantar e ir embora. Verdade, tinha umas 100 pessoas mais. O cara só falava olhando em mim. É igual eu pregar só olhando em você, você vai desconfiar, né? Por isso a gente tem que olhar em várias pessoas. Cara, o cara falava só para mim e virava, e eu virava e ficava. Eu fiquei sem jeito, cara. Se é hoje, eu levantava e ia embora. Daquele tempo eu não tinha muito. Eu fiquei. O cara falava só olhando em mim. Só em mim. Só... Uai, era um gato. Era, mas olha no rato também, né? Não olha só no gato, olha no rato. Olha no peixe assando, mas não olha só no gato, ué. Então, olhar firmemente. Quando o autor de Hebreus fala para a gente olhar firmemente para Jesus, é olhar sem tirar. Aí você fala, mas e as outras coisas? Não. Você pode perceber. Se você olhar firmemente num ponto, ó, eu estou olhando no ponto aqui da câmara. Estou olhando na câmara. Ó, firmemente. Eu estou vendo, ali está o Daniel, lá na frente da irmã, eu estou olhando na câmara. Ó, eu vejo todos os irmãos aqui, ó, olhando firmemente para aquele ponto. Então, quando a gente olha para Jesus, já não perde o foco de outras coisas, não. Só que o foco principal é Jesus. Por isso que eu falo, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. A alegria que vos estava proposta. O que é isso? A gente tem uma alegria proposta para nós. Alegria de estar com o Senhor. Alegria de fazer parte do reino de Deus. Isso não te alegra, não? Isso faz a gente vencer as batalhas. Jesus venceu. Ele tinha uma alegria. Falou, vou vencer. Vou retornar aquela alegria que eu tinha antes da fundação do mundo. Aquela comunhão com o Pai. Suportou a cruz. Não fazendo caso da ignomínia. Ignomínia é vergonha, descrédito, afronta, humilhação. Está sentado à destra de Deus, à direita de Deus.
Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatiguei desmaiando em vossa alma. Eu não sei se ali vai falar diferente. Eu gosto, talvez seja dessa tradução. Qual que é essa aí? É a mesma daqui? Tem uma outra que fala para a gente não desanimar, desmaiar. Talvez a gente vou desmaiar. Aqui eu falo, para que não vos fatiguei desmaiando em vossa alma. Ah, é muito difícil ir a Deus, eu estou a ponto de desmaiar. Não, desmaia não. Nós temos uma esperança, nós temos, um Deus, uma alegria, que nós vamos estar com o Senhor para sempre. Imagina que alegria. Por isso que o Senhor vai lhe enxugar as lágrimas dos nossos olhos. Lá não tem pranto, não tem dor. Com Deus não vai ter pranto, não vai ter choro, não vai ter dor, lamentação não tem. A Bíblia fala claramente que o Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima. E vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Vai fazer a gente esquecer nosso parentesco. Você já pensou a gente na eternidade com o Senhor e lembrando do seu parente que foi para o inferno, para o lago de fogo? Lembrando de uma família, de alguém, ente querido que não foi salvo. Aí vai ser uma tristeza para a gente. Você já pensou, gente? Que alegria a gente vai ter lá chorando, por isso que vai apagar dos seus olhos toda lágrima. Vai apagar dos nossos olhos toda lágrima. Então não vai apagar da mente. Quem for para o inferno vai lembrar. Quem estiver no lago de fogo, a lembrança vai fazer parte do lago de fogo da vida. Da pessoa que for para lá. A parábola do rico e Lázaro deixou bem claro. O rico, quando viu que estava na chama, clamou para Deus deixar ele lá, que Lázaro molhasse a ponta do dedo e colocasse na sua... Isso é só o inferno, gente. Não é lago de fogo. O inferno é fichinha. O inferno vai ser lançado no lago de fogo também. Mas isso é só o inferno. Molhar a ponta do dedo e colocar na sua língua para aliviar um pouco do seu sofrimento. Aí o pai Abraão falou, não tem jeito. Entre você e Lázaro tem um grande abismo. Tem gente que acha que pode atravessar o abismo sem Jesus. Historinha. Jesus, o povo... Tem gente que acha que dá para atravessar do céu para o inferno igual as piadinhas que tem. O cara morreu, foi para o céu, depois foi para o inferno, depois voltou para o céu. Isso é piada. Entre o céu e o inferno, entre Lázaro e você, existe um grande abismo. O abismo. Só Jesus pode nos atravessar desse abismo. Não existe meio de passar do céu para o inferno, nem do inferno para o céu, meu irmão. E não tem um meio termo. É aqui. Aqui é onde alguém falou esse dia, aqui é o inferno, aqui é o céu. Eu falei, não, senhor. Aqui não é o inferno, aqui não é o céu. Falei, aqui é o começo do céu e aqui é o começo do inferno. É daqui que vai começar o seu destino. É aqui, é a sua decisão que vai mostrar para onde você vai. É aqui que nós decidimos qual caminho que nós vamos trilhar. O começo do céu, quem já sentiu a presença de Deus? Louvor, né? Nós louvamos agora há pouco. A gente dá vontade de gritar. Eu estava louvando e pensando, Deus, os anjos é muito felizes, né? Eles louvam dia e noite sem parar. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Louvado a Deus. Aqui nós podemos viver o começo do céu. E aqui nós podemos viver o começo do inferno também. Desavença, briga, confusão na família, aquela coisa, um começo do inferno. Você chega e grita de um lado e briga do outro, e um briga com o outro, briga com o outro. É o começo do inferno, gente. Aí eu falei pro cara, é só o começo. Porque a hora que chegar lá,
Paulo falou, nem olhos viram, e jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe? É incomparável. Aí você vai falar, nossa, era só o comecinho mesmo do céu. E a hora que o cara chegar no inferno, esse cara que acha que inferno, que o diabo não é tão ruim igual aparece. O diabo não é tão ruim, não. Você faz amizade com ele, você faz amizade com ele, vai. Quando você chegar lá, você vai ver que é um lugar que não tem volta. Não tem volta. Você vai para um hospital, você pode pular lá e vir embora, né? Você está num lugar lá, o cara está na cadeia, sabe que uma hora ele vai sair da cadeia. Uma hora que o diabo vai abrir, ele vai sair. Ah, mas é 20 anos, não tem importância. 30 anos, uma hora vai sair. Entrou no inferno, não sai mais. Não sai mais, é espiritual. O negócio é real. Entrou, acabou. Não brinque com as coisas de Deus. Vamos colocar de pé? Não brinque com as coisas de Deus. Eu lembro da Fatinha que fez um livreto levando Deus a sério. Não sei se vocês lembram. Levando Deus a sério. Ela ministrou isso para o jovem há muitos anos, né? Levando Deus a sério. Então é isso, irmão. Só essa exortaçãozinha. Vamos orar ao Senhor. Põe a mão no nome do irmão aí. Põe a mão no nome do seu irmão que está do seu lado. Ora com ele. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai. O Senhor nos chama e não nos mostra o sofrimento. Mas, Senhor, dá-nos visão, dá-nos revelação, dá-nos alegria no coração de servir a Ti, Senhor. Mesmo que nós não sabemos o que vai acontecer com a nossa vida amanhã, com as dificuldades, com as lutas, mas o Senhor nos dá alegria, Senhor. A alegria que está proposta, como diz a Tua palavra. Existe uma alegria para nós, e que essa alegria possa ser algo contagiante, Senhor. Possa contagiar cada um com essa alegria. Jesus venceu a cruz, porque Ele tinha uma alegria proposta. Ele tinha um alvo na vida, Senhor. E que essa alegria possa reinar em nossos corações, Senhor. Essa alegria possa estar em nossas vidas. Que essa alegria nunca vai passar, Senhor. Oh, meu Pai, nos mostra, Senhor, o quanto o Senhor nos ama. O que o Senhor tem reservado para nós. Que o nosso lar seja o começo do céu. Que a igreja, que o salão que nós reunimos, seja os momentos de tocar no céu, Senhor. Oh, meu Pai, que isso aqui seja o começo do céu. Oh, quando nós chegar lá, Senhor, vai ser muito maior. Nem se compara, Senhor. Mas é aqui que se começa. Obrigado, Senhor, pela Tua obra na cruz. Obrigado porque o Senhor já levou na cruz as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ti. Pelas Suas pisaduras fomos sarados. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cura. O Senhor pode curar. O Senhor pode restaurar. E se o Senhor não restaurar, o Senhor continua sendo Deus do mesmo jeito. Oh, nós cremos assim, Senhor. E obrigado por esse entendimento, Senhor. Nós não temos que esconder nada de ninguém, Senhor. Porque o Senhor já fez tudo por nós. A obra do Senhor é completa. Amém, Jesus. Amém.